Hi, students! Olá, alunos! Eu sou a professora Adriele e a partir desta aula nós vamos iniciar um conteúdo que vocês já estavam observando com os exercícios das aulas anteriores. Entretanto, vou gravar essa explicação para que ajude vocês a fixarem um pouco mais o conteúdo, ok? Então, para essa aula, nós vamos iniciar nossos estudos com o conteúdo to be, com o verbo to be. Entretanto, aqui no passado e no presente simples, tá? Então, nós vamos ver o to be no simple present e no simple past, ok? O to be no presente simples, o verbo to be, assim como vocês já sabem, ele pode expressar dois significados, o ser e o estar. Então, esses verbos são irregulares, tá? Então, eu posso dizer logo, tanto para dizer que eu sou uma professora, eu posso dizer I am teacher, né? Quanto para dizer que eu estou na escola, I am at school. Então, o verbo to be, ele é usado para ser e estar. I am, ou então I'm the teacher, né? Com a forma contraída. Ou então I am teacher. E também para dizer que o verbo estar, I am at school, eu estou na escola, tá? Então, o verbo to be, no presente, nós conjugamos ele em três situações. O am, que vocês estão visualizando aqui do lado direito, perto da minha cabeça. O is e o are, tá? Então, o to be no presente, nós temos essas três situações, essas três conjugações. Aqui nós temos uma tabelinha, o verbo to be no presente, o am, are e o is. Entretanto, antes de nós iniciarmos com o to be no presente, é interessante vocês identificarem quais são os personal pronouns que acompanham o to be, tá? Eu tenho o I, que em língua portuguesa eu, you, que é você, he, que é ele, she, ela, it, que é para ele e ela, entretanto, é utilizado para objetos, para animais, tá? Não para pessoas, ok? Eu tenho o we, que é nós, you, vocês. Então, como que eu vou identificar, professora? O you, se é presente, se é singular, se é plural, pelo contexto, tá? Pelo contexto da frase, do enunciado que vocês lerem, pelo contexto vocês vão identificar, tá? E eu tenho they também, they, tá? Que significa eles ou elas. O to be no presente, eu uso am, tá? Para I, que eu. O are, eu uso para you, também para we e também para they. E o is, eu uso para he, she, it, ok? For example, you are a student. Aqui, ó, vocês são estudantes. Estão vendo? Pelo contexto, eu consigo identificar se essa frase está no singular ou no plural, porque eu estou dizendo que o verbo to be are significa são, então eu não posso falar vocês são. Então, eu tenho que falar vocês são uns estudantes, ok? Lembrando que essa frase aqui está na forma afirmativa, tá? He is my neighbor. She is at the supermarket. The dog is outside. We are friends. You are my enemies. They are upstairs. They are not in the bedroom. We are not, então we are not nurses. I am not your teacher. Então, reparem, para you eu uso are. Para he, she, it, no caso aqui, ó, he, she, it, que eu estou falando do the dog é ele, então ele para cachorro, para animal, para objetos, eu uso it. Então, it is outside. Neste caso, the dog está lá fora, tá? Para we, para you e para they, eu uso are, ok? O único que eu vou utilizar am é para o eu, que em língua inglesa nós chamamos de I, tá?
Nós podemos abreviar o verbo to be com a partícula not, assim como vocês já têm conhecimento, tá? Então, no verbo to be, I am not, eu posso colocar I'm not, I'm not. You are not, fica you aren't. He, she, it, he is not, eu posso colocar he is not. Então, ao invés de falar he is not, eu coloco he is not. Para o she is not. Para it is not. Para we aren't. Para you, que é no plural agora, you aren't. E para they aren't. Ok? A forma abreviada é a que os nativos mais utilizam para melhorar a conversa, tá? Para não ficar muito mecanizado. Então, as contrações, the contractions, eles utilizam sempre, tá? Para a forma interrogativa, nós bastamos inverter o verbo to be, colocando ele antes da frase, e é claro, o sinal de interrogação no final, tá? Então, se eu quero falar, ó, she, our sister. Então, eu quero perguntar se ela é sua irmã. Então, a pergunta é, is she? Para she eu uso is. Então, eu só faço a troca, tá? Ao invés de colocar she is our sister, que é uma declaração, fazendo uma pergunta a você, ela é sua irmã? Então, eu vou colocar o is antes do meu personal pronoun. Simples, tá? Ó, are we on the right road? Olha o outro exemplo. Are you my classmate? Então, eu só coloco o verbo to be antes do meu personal pronoun. Apenas isto. E, é claro, o sinal de interrogação no final da frase, tá? Já o verbo to be no simple past, tá? O verbo to be, e vocês já sabem que ele é irregular, de forma bem simples. No passado, ele tem uma única forma. Ou melhor, ele tem duas formas, a não ser no português, no inglês do presente, eu uso o is, eu uso o am e eu uso o are. São três, ok? Já no simple past, eu tenho o was e eu tenho o were. São somente duas, tá? Cada uma dessas formas, elas têm os seus pronomes sujeitos certos para serem usados, assim como to be no presente, tá? Então, eu uso was antes, ou então apenas com pronomes pessoais, I, he, she, it, tá? Então, I was. No passado, eu não vou falar eu estou, eu sou. Eu vou falar eu estava e eu era no passado, certo? Então, I was, he was, she was, it was. E eu também posso colocar o nome de uma pessoa. Miguel. Miguel é quem? Miguel é ele. Então, Miguel é he. Então, Miguel was. Joana. Joana é mulher. Joana é ela. É she. Eu posso usar she was. Ok? E já o were eu vou usar apenas com os pronomes we, you e they, tá? Somente com essas três, tá bom? Então, eu vou colocar we were, you were, they were. Se eu quero falar também, ó, João e Márcia, são dois, são eles. Então, eles, como que é o eles? They. Então, João e Márcia were, porque são dois, né? Eu estou falando que o meu sujeito aqui, ele é plural. Então, eu devo colocar o were, tá? Da mesma forma, Miguel e Joana. Se eu colocasse só Miguel, aí ficaria was. Como eu estou colocando Miguel e Joana, eu coloco were, ok? Por exemplo, I was at home last night. Então, eu estava na casa a noite passada. I was really a nothing quando, no caso, when I was a kid. Outro exemplo, it was cold there. It was. Então, I was, it was really boring. Aqui, Márcia and João were really nice to us. Então, eles realmente, ok? Aqui, ó,
Márcia e João were. E para fazer uma pergunta, da mesma forma, eu vou apenas trocar o sujeito, colocando o verbo to be na frente e o sujeito depois, só tomando cuidado qual é o tipo de verbo to be que eu devo utilizar, tá? Neste caso, aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, were you. Então, ó, you, eu vou usar were. Eu só vou fazer a troca, tá? She wasn't. Na língua inglesa, da mesma maneira que no presente, eu vou usar abro contração. Então, eu não preciso falar she was not at school last Monday. Então, eu vou colocar she wasn't. She wasn't at school. She wasn't at school last Monday. Muito mais fácil de se pronunciar, tá? Aqui eu trouxe para vocês a tabelinha da forma sem contração. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. E a forma contraída, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, e you, né, no plural, aqui no caso são duas vezes, não é necessário, tá? Weren't e they weren't, ok? Aqui é a forma em pergunta, que na interrogação eu não tenho forma contraída. Eu só troco de lugar. Eu coloco was, why, we, you, was, he, was, she, was, it, were, we, were, you e were, they. Só fazendo a troca. Ok? As formas afirmativas e interrogativas do passado simples não têm contração, tá? Então, cuidado, eles não possuem contração, as formas afirmativas e interrogativas do passado, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. We were in a hurry last night and didn't stop to talk to him. Então, nós estávamos com pressa ontem à noite e não paramos para falar com ele. É uma frase afirmativa. É uma frase afirmativa, não tem como utilizar a contração, tá? Agora, aqui outro exemplo. It was too cold yesterday. Então, estava muito frio ontem. É uma frase afirmativa. Então, frases afirmativas no passado não tem contração, tá? E assim como as interrogativas. Então, aqui, ó, na negativa, they were not good students. Essa é uma declaração. Eles não eram bons alunos. Então, na forma negativa, eu posso usar a contração, tá? Eu posso colocar weren't, ok? Mary wasn't main actress. Então, a Maria, ela não era, na verdade, ela não era uma atriz principal, tá? E no outro exemplo, eu estou fazendo uma pergunta. Were you occupied when I called to you? Então, você estava ocupado quando eu te liguei. Quando eu te liguei, nós falamos, mas na verdade eu coloco um pronome aí, lhe, né? Então, só para vocês tomarem cuidado na hora da utilização. O verbo to be no presente, o verbo to be no passado, eles são fáceis, tá? O verbo to be I, am, né? E o verbo to be are no presente tem a forma contraída, tem a forma negativa e a forma interrogativa, que é apenas trocar, tá? Já no passado, o verbo to be do passado, eu só tenho duas, que é o was e o were. O was eu vou usar para eu, no caso, para he, para she, para it, tá? Eu, I, tá? E you, we e they são os únicos que eu uso o were. Para a forma negativa, eu uso a partícula not, tá? Professora, é errado se eu colocar a partícula not e não quiser escrever a forma contraída? Não, não é errado. Mas numa conversação é mais fácil você falar were not, weren't, ao invés de colocar were not, tá? Aqui eu trouxe para vocês
que fiquem, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esse conteúdo, me procurem pelo WhatsApp, tá? Call me, please. Ou então pelo Classroom, ok? Esta foi a nossa aula. Vocês têm uma lista de exercícios para responder. Caso tenham uma dúvida, me procure. Muito obrigada e até a próxima aula.